Será que o que acontece lá no passado fica lá no passado? Será que tudo que eu vivenciei na minha infância, em relação aos meus pais, em relação ao nascimento dos meus irmãos, em relação à minha vida escolar, em relação aos meus traumas, eles ficam lá no passado? Eu consigo criar uma camada, criar uma capa, eu não acesso mais nada, isso não me influencia nos dias de hoje? Meu nome é Tati Hartkov-Dzef, eu sou terapeuta integrativa e eu tô aqui neste vídeo, eu estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês tudo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei no atendimento prático de cura e tratamento de eventos traumáticos. Então, eu compilei essa informação, eu montei esse material que eu vou compartilhar com vocês agora nesse momento, para que a gente possa começar a desconstruir e reconstruir um novo conhecimento e um novo caminho para tratar aquilo que ainda nos impede de hoje seguir as nossas vidas, seja no âmbito profissional, seja no âmbito financeiro ou até mesmo no âmbito de relacionamentos. Então, gente, se preparem, tá? Fiquem nesse vídeo, esse vídeo ele é curto, não vai ser um vídeo denso de conteúdo raiz, vai ser um conteúdo mais superficial, mas eu preciso construir com vocês esse aprendizado, até mesmo para que vocês entendam a importância e se a imersão é para vocês. Então, como todo mundo sabe, né, já quem me conhece sabe que eu adoro um slide, então eu vou compartilhar aqui o material que eu preparei para vocês. Bora lá, meu povo. A vida. A vida, ela surge da união de uma mulher e de um homem. A partir do momento que há essa união, através do ato sexual, hoje a gente entende, né, que tem muitas pessoas que recorrem, né, até mesmo à inseminação artificial para poder gerar vida. Não vou entrar nesse mérito, tá? Não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar que precisa de um óvulo e de um espermatozoide para poder trazer a vida. E não só isso, tá, gente? Porque às vezes o óvulo fecunda e a vida não segue. Precisa de uma permissão, de um sim. A partir do momento que há essa permissão, que há esse sim para a vida, existem as nossas fases, as fases da concepção, as fases da vida intrauterina, as fases do primeiro septênio e segundo septênio de vida, que influenciam na nossa criança interior. E conforme são essas fases e conforme existem, né, conforme aconteceram situações, eventos nessas fases, isso tudo vai influenciar nessa formação. Então vamos lá. Um homem e uma mulher se conheceram, se relacionaram ou não, ou foi algo casual, ou foi algo planejado, ou de repente, né, foi só uma noite, nada mais, e de repente vem um exame de gravidez positivo. A partir desse momento, a mulher e o homem, eles têm uma grande decisão. Se eles querem dizer sim para essa vida ou se eles querem dizer não. E aqui, tá, gente, eu não vou levantar bandeira, eu não vou falar o que é certo, eu não vou falar o que é errado. Aqui não é o momento de julgar a questão do aborto. É só trazer a consciência que, a partir do momento que há uma gestação, que há uma fecundação, existe uma escolha de sim ou não. E se tu tá vendo esse vídeo, agradeço os teus pais, porque eles disseram sim para tua vida, independente do combo que veio depois disso, que aí já é outra história. Mas bora lá. A partir do momento que vinha esse sim, existem fases importantes que vão influenciar na nossa criança ferida. E essas fases são a concepção, essas fases são a vida intrauterina, essas fases são o teu primeiro septênio, segundo septênio de vida. A partir desse momento, nós estamos nos formando psicologicamente, emocionalmente, estamos formando os nossos valores, as nossas crenças, os nossos comportamentos, a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de interagir com as pessoas. Estas fases são fases de formação. Tati, mas eu li num livro que o sistema nervoso central forma a partir do terceiro mês da vida intrauterina. Por que tu tá colocando, por que tu tá considerando a concepção? Porque, meus amores, dependendo de como é essa concepção,
a vida vai impactar na vida intrauterina e principalmente na tua infância. Então, por esse motivo, eu estou expandindo a consciência de vocês, eu estou trazendo para vocês talvez uma nova visão que muitas vezes, quando nós estamos numa esfera de consciência pessoal, a gente não entende, que é a fase também da nossa concepção. E quais são esses acontecimentos que podem impactar e influenciar na nossa criança, na formação da nossa criança? Vamos lá, gente. Na concepção, se esse bebê foi planejado, se esse bebê ele foi feito com amor, a época que os nossos pais estavam vivendo. Por que eu falo isso para vocês, tá? Eu já atendi pessoas que tinham pensamentos suicidas recorrentes por conta de um trauma vivido pela mãe na concepção. A mãe havia sofrido um abuso sexual e ela engravidou. E a partir daquele momento, ela, na fase da vida intrauterina, ela sentia muito desejo de abortar. E de uma certa forma, esse trauma já se formou ali de forma sistêmica naquela criança. Então, por esse motivo, eu como terapeuta integrativa, onde eu atuo com abordagem sistêmica e abordagem comportamental, eu considero que sim, o momento da concepção, ele também é muito importante. Então, dependendo de como foi essa concepção, dependendo de como foi a história desta concepção, isso vai impactar. Sabe por quê, gente? Porque a partir desse momento, dependendo de como houve a concepção, vai influenciar diretamente. Se a mãe tem pensamentos ou tentativa de aborto, o estado emocional da mãe durante a gestação, o relacionamento dos pais com a família, dos pais com a família de origem dos pais, né, no caso os avós, e também influencia se pode ter alguma situação que possa ter gerado um impacto emocional nesse período. Por exemplo, no meu caso, na minha gestação, tá? O meu pai brigou com o vizinho, a minha mãe ficou muito nervosa. Outro ponto bem importante, gravidez de risco. Muitas vezes, quando a mulher ela passa por uma gravidez de risco, ela pode sentir muito medo. Outro caso muito interessante, se não é a primeira gestação, se já é uma segunda ou terceira gestação, e na gestação anterior, essa mãe, essa mulher, passou por uma experiência traumática muito grande, ela pode sim, emocionalmente, estar abalada durante essa vida intrauterina, e a criança sim pode sentir o que a mãe sente e formar a primeira dor existencial, que é a dor da rejeição. Então, sim, gente, a vida intrauterina impacta, sim, na nossa criança. Além da vida intrauterina, o que a partir do momento que nós nascemos, né? O que vai impactar? Se a nossa criança vai ser uma criança saudável, se vai ser uma criança ferida, o que vai impactar na nossa formação psicológica? A ausência física ou emocional dos pais. E aí eu gosto muito de compartilhar minha história com vocês. A minha mãe, ela foi uma criança que, por conta da quantidade de filhos, da minha avó não trabalhar fora, ser uma época completamente diferente da época que a gente vive hoje, minha mãe foi uma criança que ela passou muito trabalho na infância. Então, quando eu nasci, eu sou a filha mais velha, eu sou a primeira filha do casamento, a filha mais velha da minha mãe, e a segunda filha do meu pai, porque meu pai tem um filho antes de se casar com a minha mãe. A minha mãe não queria que nada me faltasse, porque ela tinha o quê? A dor da falta, a dor da privação, a dor da escassez. E aí minha mãe foi trabalhar fora. Só que a partir do momento que a minha mãe foi trabalhar fora, acho que eu tinha 5, 6 meses de idade, eu comecei, apesar de estar amparada, estar sendo cuidada pela minha avó, eu comecei a sentir a dor do quê, gente? Do abandono. Tanto que na minha primeira sessão de hipnoterapia, eu lembro como se fosse hoje, a primeira, eu tinha um sentimento, eu tinha uma sensação muito ruim em relação à minha mãe. A primeira experiência subjetiva que eu acessei foi eu na cerca da casa da minha avó, eu devia ter uns 2 anos de idade, e eu chorando porque a minha mãe estava indo trabalhar. Então, a criança, ela não consegue entender, ela não consegue ter discernimento e sabedoria para entender o porquê que essa ausência física dos pais muitas vezes acontece. E isso, de uma certa forma, em alguns casos, dependendo de como a criança significa isso, pode sim trazer feridas e comportamentos limitantes. Em outros casos,
a criança pega essa dor e ela começa a entender que ela não precisa de ninguém. E aí ela se torna uma criança extremamente autossuficiente, que foi o que aconteceu comigo também. Bora lá. Além da ausência física e emocional dos pais, pode acontecer nascimento de irmãos. E só voltando antes de entrar no nascimento de irmãos, a ausência emocional, quando a mãe passa por uma depressão pós-parto, quando o conflito com o pai é muito grande, quando a mãe está presa nas suas dores, a criança sente também essa ausência emocional. A mãe está ali de corpo presente, mas é como se não tivesse. Então agora vamos para o nascimento dos irmãos. Outro evento que as pessoas não têm noção, mas que traz muito trauma e que traz muitas dores e que é algo muito punk para a criança, é sim o nascimento de irmãos. Por quê, tá? Dependendo de como essa criança, como é essa segunda criança introduzida na família, essa primeira criança começa a dar um monte de significado e começa a ter muitas experiências, mesmo que não sejam reais, tá? Que é o significado que ela tá dando. Então, nascimentos de irmãos. Outro ponto bem importante, tá? Pais ausentes que ficam longas horas do dia longe dos seus filhos. Então, muitas vezes uma criança que fica numa creche, uma criança que é cuidada por outra pessoa, os pais, quando tem uma rotina de trabalho muito exaustiva, essa criança pode sentir também, tá? Outro ponto bem importante, tá? Quando o pai ou a mãe abandona a família. Ou até mesmo quando essa criança ela não é criada pelos pais, ela não é criada pelos genitores. Isso traz, sim, feridas, isso traz marcas, isso traz, sim, alguns comportamentos que hoje em dia podem estar limitando a vida de quem passou por isso, tá? Crianças que convivem com os pais com problemas de vícios, de drogas, de alcoolismo, isso também impacta, tá, gente? Crianças que tiveram uma responsabilidade muito grande, ou de criar outras crianças, né? Porque às vezes tinha disso, né? O irmão mais velho é responsável por todos os irmãos a partir daquele momento. Muitas vezes também os pais tinham um negócio, tinham um comércio, tinham uma empresa e já passavam uma responsabilidade muito grande para essa criança numa fase que ela ainda não tinha habilidade emocional e comportamental para lidar com esse desafio. Tá, Tati, mas isso não pode fortalecer? Pode, gente, pode fortalecer. Mas a gente tem que pensar que tudo que é feito nessa época traz um resultado. E como que eu identifico se o que aconteceu lá atrás foi bom e foi ruim, com base nos resultados que eu estou tendo hoje? Eu estou tendo problemas na minha vida, então eu tenho que olhar para buscar a origem desse problema, porque alguma coisa, algum sintoma tem. Alguma coisa lá atrás ainda está impactando. Vamos lá, gente. Pai e mãe muito crítico, que só apontavam os defeitos de forma negativa. E não só pai e mãe, tá? Até outras pessoas. Então, assim, eu lembro que a minha avó paterna, ela olhava para nós e dizia assim, nossa, mas tu estás gorda aí? Nossa, mas tu estás gorda. Eu nunca vi a minha avó fazer um elogio e dizer assim, nossa, como tu tá bonita. Nossa, como tu é inteligente. Nossa, como isso fica bom. Ficou bom. Nossa, como tu faz isso muito bem. Não, a minha avó sempre criticava de forma negativa. Mas por que a minha avó fazia isso, gente? Porque foi a forma que ela aprendeu. E o meu pai era igual. Eu era revoltada com meu pai porque ele fazia isso. Então, criança que sofre críticas pode sim, e é um aponto defeito, pode sim, tá? Ter sintomas. E quais são os sintomas, gente? Falta de autoestima, falta de senso de capacidade, é como se eu não me sentisse capaz de fazer as coisas, e outros sintomas. Aí a gente precisa aprofundar, cada caso é um caso, para poder entender quais são as sequelas disso, tá? Outro ponto bem importante, tá? Crianças que conviveram com os pais com sérios problemas emocionais, como depressão, como transtorno bipolar e outros, tá? Isso traz também sequelas. Crianças que sofreram abuso físico, emocional, sexual, violência doméstica, isso também traz sintomas. Crianças que perderam pai e mãe muito cedo, isso também traz sintomas. Filhos que veem o sofrimento dos pais, né, com uma vida muito difícil, e vê esses pais se queixando, reclamando muito, esse filho acaba trazendo o peso da dor dos pais. Isso a gente faz por um amor cego, tá? Isso não é consciente. Só que bora lá. Se eu passei por uma dessas situações, ou se eu passei por
várias situações, o que pode acontecer? Pode acontecer que hoje, no presente, eu tenho uma criança presa, que muitas vezes eu, como adulta, eu fecho os olhos e eu não quero olhar para o meu passado, porque eu não quero vivenciar, não quero experienciar de novo o que? Aquela dor. Só que aí, gente, vocês vão ter sintomas. Esses sintomas, eles podem ser físicos, como nó na garganta, aperto no peito, peso nas costas, uma enxaqueca, uma dor de cabeça, um desconforto no abdômen. Esses sintomas, eles podem se manifestar também com doenças físicas, porque essas emoções, elas podem psicossomatizar no corpo de vocês. Esses sintomas, eles podem também se apresentar em fracasso profissional, fracasso financeiro, fracasso nos relacionamentos amorosos e interpessoais. Então, percebam a vida de vocês, analisem a vida de vocês e só percebam se está tudo certo, se está tudo bem. Dependência emocional também está muito conectado à criança, ferida enjaulada, que muitas vezes a gente tenta esquecer, a gente tenta apagar da memória, mas ela não apaga não. E enquanto a gente não dá luz, enquanto a gente não trata esses traumas, é como se nós vivêssemos um padrão repetitivo. E isso vai acontecer, tá, gente? Não tem jeito, não tem como fugir. E como eu falei para vocês, né? E nos dias de hoje, como que a gente percebe isso, né? Quando eu atraio relacionamentos tóxicos, relações frias, distantes, ausência de relacionamento, quando eu sinto a necessidade de aprovação, de agradar, quando eu tenho uma necessidade de reconhecimento e amor externo, isso é um sintoma. Quando eu tenho dificuldades em me posicionar, em dizer não e dar limite às pessoas, isso também é um sintoma. Quando eu tenho dificuldade de provar a mim, de prover a mim mesma, quando eu sinto dificuldade em ter independência financeira e automaticamente eu sou uma dependente financeira, ou seja, dos meus pais, ou seja, das pessoas com as quais eu me relaciono, tá? Isso é um sintoma também. Controle excessivo. Gente controladora é criança. Gente controladora, pessoas com controle excessivo é criança, e é criança muito ferida. É aquela criança que, se ela perder o controle das coisas, ela não sabe o que vai acontecer e muitas vezes ela não sabe lidar com essa dor. Por isso, ela tem que ter o controle na mão. Síndrome do Salvador, pessoas que têm essa síndrome do Salvador, da Salvadora, é um sintoma de criança ferida. Dificuldades profissionais e financeiras, eu já falei anteriormente. Insegurança, baixa autoestima, procrastinação, falta de foco, falta de clareza, enfim. Dificuldades em reconhecer e satisfazer suas próprias necessidades, sempre se colocar em último lugar. Então, gente, nessa primeira etapa, eu quis trazer para vocês essa parte muito importante. Por quê? Porque a partir desse momento que eu ganho consciência de tudo isso, qual que é o meu próximo passo? É fazer o resgate. E é por isso que a nossa imersão tem esse nome. E a nossa imersão tem o nome de resgate, que a gente vai resgatar essa criança ferida, que muitas vezes está dentro de nós.